Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Fátima e junto comigo vai trabalhar a professora Sueli, no 6º ano A, e a professora Karina, lá na Conceição. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa do mês de abril. E nessa primeira semana tem como tema conto e poesia. Nós vamos estudar e aprender um pouco sobre cada um desses tipos de texto. Nós vamos dar continuidade agora e vamos estudar sobre o conto. Conto é uma narrativa curta, possui um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzidos, apenas um clímax. Ou seja, gente, o conto ela é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasias ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto ele apresenta um narrador, possui personagens, pontos de vista e um enredo. É importante fazer a observação que possui dois tipos de conto. Tem o conto fantástico e o conto de fadas. O conto fantástico, as ações dentro da narrativa são consideradas irreais, ou seja, que fogem da realidade, sobrenaturais. Dessa forma, apresentam situações que não podem ser explicadas. E o conto de fadas são narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas e gnomos. Vamos conhecer a seguir os principais contistas brasileiros. Vamos começar aqui por Machado de Assis. Machado de Assis foi um dos escritores brasileiros considerado por muitos críticos, estudiosos e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Em seguida, temos Aloísio de Azevedo, que foi um romancista, contista, cronista, diplomata, caricaturista e jornalista brasileiro, além de desenhista e pintor. Temos também Otto Lara Rezende, ele que foi um jornalista e escritor brasileiro. Temos aqui a Lígia Fagundes Telles, que ela é considerada, conhecida como a dama da literatura brasileira. Um título muito importante para uma mulher escritora, Dando continuidade aí aos principais contistas, nós temos também outra mulher, que é a Clarice Lispector, que ela foi uma escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia. Ela é autora de romances, contos e ensaios, e também é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. E em seguida temos Lima Barreto. Lima Barreto, ele foi um jornalista e escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em periódicos importantes, principalmente em revistas populares e ilustradas. E por último aí, de alguns dos vários contistas brasileiros, temos aí a Maria Clara Machado, Inclusive a gente vai trabalhar várias atividades sobre ela, sobre
as diversas sobre as suas diversas obras, né? Durante o ano letivo, considerado o centenário de Maria Clara Machado, que ela foi uma escritora e dramaturga brasileira, autora de famosas peças infantis e também fundadora do Tablado, que é a escola de teatro no Rio de Janeiro. A gente vai fazer diversas atividades em todas as disciplinas sobre as obras dessa autora. Eu trouxe aqui para vocês alguns contos infantis de Maria Clara Machado. Eu trouxe alguns para vocês conhecerem. Temos aqui O Sapateiro Feliz, não é? Temos também outra obra dela aqui, Rapunzel. Temos A Aventura do Teatro. E temos também A Volta do Camaleão Alface. Trouxe apenas algumas capas de livro para vocês observarem e também a convidar vocês para procurarem esses livros e ler, procurar na internet. Não só esse, como várias outras obras que ela tem. Tem vários contos infantis, uma variedade muito grande de contos infantis, que a autora Maria Clara Machado tem. Trouxe alguns aqui para vocês conhecerem e convidar vocês a conhecê-los, a ler essa história e até lá no grupo do WhatsApp poder conversar com nós professores e contar um pouco sobre a história de cada livro. No decorrer da semana a gente vai poder fazer isso, né? E inclusive na última semana do mês a gente vai estar trabalhando várias atividades sobre esses contos e sobre essa autora. Agora nós vamos abordar o nosso segundo tema dessa semana, que é o poema. Vamos ler aqui o slide. O poema é um texto literário geralmente escrito na forma vertical, isso é, em versos embaixo do outro. Ou seja, gente, o poema ele é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe ela é constituída por versos e não existe um número exato de versos. É uma regra para que aconteça um determinado número de versos. Cada autor é que vai decidir em sua obra o número de versos, né? Eu trouxe aqui para vocês um poema de um famoso poeta, Braulio Dessa. Né? Ele aparece até no programa da Globo, da Fátima Bernardes, com vários poemas que ele escreve lá, belíssimos. Eu trouxe para vocês aqui A Força do Professor. Então vamos ler aqui. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão, o livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Nesse nosso último slide aqui, eu trouxe para vocês conhecer alguns dos autores do Nordeste, alguns famosos autores do Nordeste. Eu trouxe aqui 3 para vocês. Temos aqui, vamos começar pelo Jorge Amado, da Bahia, que ele foi um dos maiores e mais famosos
e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Jorge Amado ele é autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão, né? Ele é da Bahia. Então, em seguida aqui, nós temos Raquel de Queiroz, que ela é do Ceará. Raquel de Queiroz, ela foi uma tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista, prolífica e importante dramaturga brasileira. Ela é uma autora de destaque na ficção social nordestina e foi a primeira mulher a ingressar à Academia Brasileira de Letras. E para finalizar, eu trouxe aqui do Piauí o autor Da Costa e Silva. Para quem não conhece, Da Costa e Silva, ele morava em Amarante, do Piauí, né? Município perto de Teresina. Ele foi um ilustre poeta piauiense, né? E para quem não sabe, ele é autor do hino do Piauí. Da Costa e Silva, ele foi membro da Academia Piauiense de Letras e ele ficou consagrado como príncipe dos poetas piauienses, né? Como eu havia falado também, é o autor da letra do hino do Piauí. Bom, nossa aula de língua portuguesa vai ficando por aqui. E tenham todos uma boa aula. Façam as leituras do livro indicadas pelas professoras e as atividades. Até a nossa próxima aula.